Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 111. Título. Então não sabem que as máfias do dinheiro é que dominam o mundo? 1. Uma vaga de violência abateu-se nestes dias sobre cristãs e cristãos católicos da Índia, acusados de proselitismo por certos líderes locais. A violência subiu de tom e corre até o risco de se generalizar depois que um conhecido líder fundamentalista da região, onde as perseguições se desenrolam, precisamente aquele que mais acusava os católicos de proselitismo, ter sido assassinado, não se sabe ainda por quem. Os líderes da Igreja Católica apressaram-se a condenar publicamente o assassinato, ao mesmo tempo que dizem que não fazem proselitismo, apenas se limitam a ajudar os muitos pobres do país. 2. É um facto incontestável que a Igreja Católica na Índia e da Índia possui nesta altura muitas instituições de caridade nas quais atendem os mais pobres, instituições todas elas na linha da prática seguida pela falecida Madre Teresa de Calcutá, beatificada às pressas pelo maior fabricante de beatos e de santos da história da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. Aliás, nesta vaga de violência e de perseguição contra a Igreja Católica na Índia e da Índia, há também algumas irmãs da congregação fundada pela Madre Teresa de Calcutá que neste momento se encontram presas. 3. Todos estes atos de violência são objetivamente reprováveis. A violência nunca se justifica ou apenas em circunstâncias de limite de opressão e de humilhação generalizadas dos pobres e dos povos do mundo. Mas a verdade é que eles têm por trás causas que não abonam nada a favor da Igreja Católica, nomeadamente das suas cúpulas. É um contrassenso à luz do Evangelho. Mas a verdade é que até a Igreja Católica tem cúpulas. E que cúpulas? Vejamos. Num país como a Índia, tão grande em extensão territorial e em população, como em pobreza e em número de pobres, a Igreja Católica, se quiser ser jesuânica, não poderá começar como começou, por invadir, entre aspas, e plantar, um pouco por todo o lado, instituições ditas de caridade, centros sociais e pastorais, seminários e catedrais, ordenar bispos eleitos diretamente por Roma, criar conferências episcopais e paróquias, construir e abrir conventos e congregações, escolas e igrejas, casas episcopais e até uma nunciatura apostólica a representar o Estado do Vaticano e o seu respectivo chefe, o Papa, mais a sua Cúria Romana. 4. Pelo contrário, se ela sempre der ouvidos a Jesus, nomeadamente os evangelhos sinóticos, uma postura que ela, enquanto poder eclesiástico, nunca teve nem terá, sob pena de implodir, quando vai em missão até aos confins da terra, este mandato recebe-o ela de Jesus, sempre deverá apresentar-se aos distintos povos do mundo com outras culturas e outras tradições muito diferentes das europeias e ocidentais, numa postura de discípula, não de mestra, nem de mãe, e acompanhada de um despojamento total. O mandato de Jesus diz taxativamente: recebestes de graça, dai de graça, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. 5. Obviamente não é assim, nunca é assim, que atuam as chamadas missões católicas ou protestantes da Igreja, nem os chamados missionários. Vão da parte de países do rico e explorador Ocidente, escudados por casas-mãe cheias de propriedades e outros bens, com um exército de benfeitores que lhes dão avultadas ofertas em dinheiro e ainda angariam junto de outras pessoas, nomeadamente nas paróquias, abundantes esmolas para as missões. Chegam ao território a missionar depois deste ter sido prévia e devidamente inspecionado e estudado ao pormenor, instalam-se com grandes infraestruturas as da beneficência
do ensino discretamente confessional e do culto religioso público e passam à ação, inevitavelmente proselitista, conquistadora. 6. Querem a toda a força congregar fiéis a frequentar os seus cultos religiosos, ter muitos alunos nas suas escolas, ter muitos pobres e doentes a recorrer aos seus centros sociais e hospitais. Estrategicamente não lhes exigem de entrada que se façam batizar como católicos, membros efetivos da Igreja, mas é isso que pretendem, porque o êxito deste tipo de missões, sem missão, a de Jesus, mede-se por estatísticas, por isso, pelo número de fiéis que consegue congregar, dominar, influenciar, modelar, formatar. 7. Tanto investimento em dinheiro e em pessoas, algumas delas bem generosas, ingenuamente generosas, diga-se, tem de dar os seus frutos, como qualquer outra empresa. De modo que, ao fim de uma ou duas gerações, a Igreja Católica esteja efetivamente instalada no país invadido e ocupado, estão entre aspas as palavras, por ela. Tenha prestígio e influência, numa palavra, poder. Tenha prestígio e influência, numa palavra, poder. Acabará quase inevitavelmente por ser reconhecida pelos outros poderes do território, inclusive das máfias mais sinistras e perversas, num secreto concubinato de pôr os cabelos em pé ao mais insensível. 8. Nunca fui à Índia, mas pelas notícias que acabei de ler hoje na agência Eclésia, a Igreja Católica naquele e daquele país já é muito assim, completamente nos antípodas de Jesus, o de Nazaré. Não tem nada a ver, nunca terá tido nada a ver com aqueles 2 ou 3 que se reúnem em nome de Jesus e desse modo o tornam, e ao seu espírito, misteriosamente presentes e atuantes, sem que os povos do país tenham de se fazer membros da Igreja Católica Romana, súbditos do Papa e da Cúria Romana, dos párocos missionários e dos bispos residenciais. Apenas sejam, passem a ser povos com a consciência de que o Espírito de Jesus os habita e mais íntimo a eles do que eles próprios, para que eles, uma vez libertos do medo dos deuses e das deusas, os do céu e os do país e do império, se tornem sujeitos, autónomos, praticantes de políticas e de economias libertadoras e transformadoras da sociedade, sempre na linha da justiça e da paz, da liberdade e da igualdade entre todos e, sobretudo, na linha da sororidade e fraternidade universal. 9. Não ignoro, como poderia eu ignorar, se a minha própria vida é um incruento e prolongado testemunho disso. Que viver a missão assim, ao jeito de Jesus, não evita perseguições de todo o tipo, inclusive o martírio, como de resto o próprio Jesus preveu, anunciou e conheceu na sua própria pele. Porém, as perseguições à Igreja Católica que estes dias estão em curso na Índia não são do tipo das que Jesus conheceu, preveu e anunciou. São de outro tipo, nada nobre e nada edificante. A Igreja Católica no país e do país está a tornar-se uma potência ocidental, uma espécie de Estado dentro do Estado. Um polvo com muitos tentáculos, uma máfia que movimenta muitos milhões e, porventura, lava muito dinheiro sujo. 10. Acham que tais instituições, tantas casas, tantos centros sociais e pastorais, tantas igrejas e catedrais, tantos palácios episcopais, tantos santuários, se fazem sem dinheiro? E acham que tanto dinheiro investido é todo dinheiro limpo? Muito dele não era dinheiro sujo, que só ficou limpo depois de ter sido batizado, entre aspas, pela Igreja Católica? Será que ainda somos assim tão ingênuos que acreditamos que os bebés, igual o dinheiro, vêm de Paris, dos diversos países do Ocidente, transportados por uma cegonha? Então não sabem que as máfias do dinheiro é que dominam o mundo? 11. Se a Igreja Católica na Índia e da Índia estivesse a ser perseguida estes dias, porque lúcida e corajosamente resiste às máfias, porque as denuncia, porque trabalha para tirar a venda da ingenuidade dos olhos, da mente e da consciência aos milhões e milhões de empobrecidos do país, se estivesse a ser perseguida porque está a fazer dos pobres não os assistidos, mas sujeitos,
praticantes políticos organizados que derrubam os poderosos dos seus tronos e os próprios tronos e desapropriam os ricos da sua riqueza para que ela se converta em vida e vida de qualidade para todos, eu tinha mais do que razões para cantar as palavras de Jesus. Felizes sereis, felizes sereis, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem contra vós todo o género de calúnias por minha causa. Exultai e alegrai-vos, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. 12. Mas infelizmente não é por a Igreja Católica estar a ser como os profetas que alguns dos seus membros estão estes dias a ser perseguidos. É precisamente por não serem como os profetas. Fazem caridadezinha com os milhões de empobrecidos, como também fez a beata Madre Teresa de Calcutá, com o dinheiro sujo das máfias do Ocidente e do país, sem nunca terem a lucidez e a audácia jesuânicas de as denunciarem e aos seus crimes, o maior dos quais é a fabricação de pobreza e de pobres em massa, para depois essas mesmas instituições católicas assistirem e assim adquirirem clientes, enquanto a sua Igreja que as financia adquire a fama de benfeitora. Por sinal, a pior coisa, parece que nem a Igreja Católica sabe disso, que se pode dizer dela ou de outra igreja qualquer da área protestante, que é benfeitora. É a pior coisa. 13. Porque para libertar os pobres do medo, e da pobreza criada e imposta pelas máfias, é que a Igreja é enviada em missão, nunca para os alimentar com o ópio da sua caridadezinha. Sei que escandalizo com estas minhas palavras, mas ainda bem, porque o que tem faltado à nossa Igreja Católica e às outras do ramo protestante é este tipo de atos escandalosos, iguais aos de Jesus, mentirosamente chamados por eles de milagres. 16, 2008. 2008, agosto 28. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.